Tem dois tipos, acho que básicos de anúncio que a gente costuma usar mais. Um é um bem simples que direciona para o produto ou para a aula. Em geral, a gente costuma no lançamento direcionar para uma aula, né? Mas o que a gente percebe que tem maior conversão para o nosso nicho é quando você dá uma leve prévia de conteúdo. A gente acha que isso interessa muito mais para o médico. Como é que foi esse processo de vocês entrando nesse mercado? Quais foram os desafios iniciais que vocês tiveram? Nossa, muitos, né? Dá pra você ser médico se você tem medo de aparecer e mesmo assim você ter uma renda extra legal. Não só a renda especificamente. O nosso intuito inicial realmente era espalhar um conhecimento técnico. Em que casos é saudável utilizar uma medicação como essa? Os psicoestimulantes, a principal indicação é... Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E os nossos convidados de hoje são médicos e sócios no digital, gente. Estão no mercado desde 2020 e viram uma oportunidade de compartilhar seus conhecimentos na internet. Com isso, eles fundaram a Neuropsigeri. Falei certo? Falou certo. A maior página de neuropsiquiatria geriátrica do Brasil. Com foco em criar conteúdo 100% baseado em evidências científicas, eles desenvolveram cursos especializados para que outros médicos possam se desenvolver na área da saúde. E hoje eles estão aqui para compartilhar a jornada de construir um negócio digital sem abrir mão da prática médica. Vai ser um podcast incrível e diferenciado esse aqui, não vai? Esse aqui vai ser diferenciadíssimo, viu, Carol? Chama eles pra nós, Quem será? Quem será? Sejam muito bem-vindos, Marcelo Oati e Bruno Rottum. Falei certo também, né? Falou certo, muito bom. Olá, gente. É um prazer estar aqui, do lado dos nossos colegas e sócios aqui do Bruno. E também nos bastidores temos outros sócios da empresa também. Perfeito. Legal. É isso aí, ó, galera. Pra gente começar com o pé direito, vocês são médicos formados em instituições renomadíssimas. Vocês construíram aí o caminho de vocês na medicina, né? Então eu queria saber, uma pergunta super genuína. Como é que veio o desejo de estar no digital? O que levou vocês a criarem a página, né, lá do Instagram? Bom, vamos lá então. Acho que eu começo respondendo essa, né, Bruno? Bom, lá em 2020, né, estávamos no auge da pandemia, no início da pandemia, em que a gente reduziu muito a nossa prática, apesar de que nós médicos fomos privilegiados dentro das categorias, porque a gente conseguiu manter, de fato, trabalho nesse período, mas, de fato, reduziu bastante a atividade assistencial e atividades acadêmicas, de aula, da parte acadêmica que a gente sempre gostou bastante, nós todos da página. Então, nesse período, a gente começou a ver muitas páginas na internet compartilhando conteúdo acadêmico, didático, vários webinários, aulas, enfim, que passaram para o digital. E a ideia foi, genuinamente, sem pensar nada em termos de mercado, de financeiro, a ideia foi criar uma página para nós nos mantermos atualizados nos temas dessa interseção entre a neurologia, a psiquiatria e a geriatria. E aí, nesse contexto... a gente tem um ambulatório dentro do hospital onde a gente fez residência, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é multidisciplinar, que tem essas 3 especialidades. Então eu pensei em chamar meus contemporâneos da psiquiatria e da geriatria para montar essa página, de fato, com uma ideia de compartilhar conhecimento e nós mesmos revisarmos os assuntos. E aí eu chamei o Guilherme Kenzo e mais 2 colegas geriatras, na época o Andrei Sokolovitch e o Otávio Ribeiro, que não estão mais na página, eles saíram depois, continuam nossos amigos, enfim, continuamos compartilhando os pacientes dentro da prática médica, enfim. E a página foi crescendo ao longo do tempo no orgânico. A gente só começou, de fato, a monetizar a página em 2022. A ideia, então, inicial era compartilhar conteúdo, mas a página foi crescendo no orgânico e foi havendo uma demanda dos próprios seguidores em, poxa, vocês não pensam em lançar um curso? Será que não seria legal manter a didática de vocês e levar isso para um curso para a gente? Enfim, e a gente foi, de fato, levado a esse caminho de forma bem natural e orgânica. O intuito era só compartilhar conhecimento e se manter atualizado dentro das suas áreas. Esse era o inicial, era uma coisa. Mas nessa época, por exemplo, já tinha médicos compartilhando conteúdos no Instagram no formato que vocês começaram? Acho que bem menos que hoje, né? Mas tinha. Bem menos que hoje, mas já tinha alguns. Talvez o player mais antigo talvez e o grande, o Cardio Papers, eu acho que talvez seja. Olha. E por que esse nicho tão específico? Por que juntar a neuro com a psiquiatria com a geriatria? É certo? Geriatria, Isso, tá certo. É porque tem uma interface muito grande, né? Existe um ponto onde as 3 especialidades se juntam e se complementam. Legal. Pensa só, o mundo está envelhecendo, né?
E o número de pacientes com demência, depressão, ansiedade também está aumentando, né? E dentro da face da geriatria, da neurologia e da psiquiatria, você tem essas doenças que têm essa interface entre si, né? Então, é muito legal que a página, ela dá cada especialidade dá a sua visão para aquilo e no final das contas fica tudo maximizado no máximo, né? Então, a neurologia vai ficar muito mais focado, por exemplo, na parte das demências, a psiquiatria também, todo mundo meio que entra nas áreas, né? Mas cada um tem o seu grande foco, né? A psiquiatria na ansiedade, na depressão, e na geriatria que é o que vai orquestrando, talvez isso daí, devido às outras doenças, né? Porque pensa que a gente está envelhecendo, mas isso tem um custo, né? Sim. A gente fica mais velho, só que a gente fica mais doente para ficar mais velho, né? Pensa que como se fosse um motorzinho de carro que vai envelhecendo. Então, as outras doenças, não só essas, vão vindo junto e o geriatra tem que saber manejar isso daí também, né? Então, nesse ponto, eles se complementam muito bem, assim. Mas, assim, na pandemia, né, em 2020, isso só potencializou ainda mais o surgimento desses tipos de doença que a gente está aqui falando, né? A impressão é que a pandemia trouxe para o tempo presente uma coisa que levaria muito mais tempo para acontecer, né? Perfeito. Porque o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Né? Bizarro, né? Eu chutaria, sabe o que é Estados Unidos. Acho que a gente deve ficar bem colado deles, né? Talvez. Interessante. Cara, é muito louco isso, porque o tipo de conhecimento que vocês compartilham ali traz também a visão para as pessoas que não são da medicina, mas também, poxa, às vezes tem um familiar que está com algum problema, que talvez tenha algum tipo de conteúdo que ajude a prevenir algum certo tipo de tratamento, enfim, coisas nesse sentido. Agora, o conteúdo que vocês começaram a compartilhar era único e exclusivamente para a galera da medicina ou era para pessoas comuns que querem se atentar ou então estar por dentro de assuntos da área? O nosso conteúdo de fato é um conteúdo técnico um pouco mais profundo, ele é para profissionais de saúde. A maior parte dos nossos seguidores lá no Instagram são de fato médicos, mas a gente tem um público mais amplo de profissionais da saúde, incluindo psicólogos, terapeutas ocupacionais e outras áreas afins da saúde. Então sim, é um conteúdo mais técnico, não é para o público leigo, apesar de que tem alguns que eventualmente estão lá, enfim. Por curiosidade, talvez. Mas não é o nosso foco. O nosso foco é um conteúdo mais voltado para profissionais de saúde, principalmente médicos, mas obviamente não só. Legal. E quando que surgiu a ideia de monetizar com a página? Boa. A Isa Shinyi, que é uma geriatra da página também, e o Bruno Houghton, que está aqui com a gente, eles foram chamados, estava eu e o Gui ainda na página, eu neurologista, o Gui psiquiatra, e a gente chamou eles antes da monetização. A gente falava, venham com a gente e tal. Pode ser que a gente já estava meio que indo, foi final de 21, né? Foi, acho que a gente já estava até pensando, já vinha uma certa demanda de fazer uma coisa que poderia ser bem legal como uma renda extra para nós. E foi surgindo a ideia de começar a pensar, putz, qual tema seria legal? E aí nesse contexto eu pensei, olha, neurologistas, o que talvez tenham mais demanda dentro de temas de neuropsiquiatria geriátrica é de aprender só a lidar com psicofármacos, que acaba ficando um pouco mais com a psiquiatria. Sempre foi um assunto que eu gostei muito, talvez mais do que a média dos neurologistas, e eu falei, putz, é um assunto que eles têm interesse, acaba que tem muitos pacientes com queixas psiquiátricas que procuram um neurologista. E foi essa a ideia de pessoal, putz, eu acho que seria muito legal, tanto para divulgar o conhecimento, quanto também teria um público bem aquecido para a gente. Então, a Bruna, o Bruno e a Isa já estavam na página, e passando para eles como geriatras, eu acho que eles também acharam essa ideia bem legal, não foi? Sim. Na geriatria, mesmo em grandes centros, assim, né, a gente tem um gap muito grande de conhecimento sobre psicofarmacologia e tal, e como eu disse, com a população envelhecendo, com o número de doenças, tanto psiquiátricas como neurológicas, nessa população também cresce o interesse e a procura no consultório. Então, você tem que ir se preparando para dar o melhor para os seus pacientes também, né? Então, e esse é um tema que é pouco explorado nas faculdades de um modo geral. Então, para a gente montar o curso, a gente também teve que estudar. Entendeu? Por que será que é um pouco explorado? Você consegue enxergar alguma questão? Eu não sei, você consegue, Marcelo? Pensar por que especificamente Eu acho que a medicina é
tão ampla e às vezes dentro da formação médica a gente às vezes acaba vendo muitas aulas talvez voltadas para doenças mais raras e menos comuns, e talvez a gente acaba vendo muita doença e superficialmente o tratamento, como que lidar com cada remédio, enfim. Acho que para trazer para um público mais geral, para entender o que são os psicofármacos, né? São as medicações que têm alguma interferência no funcionamento do sistema nervoso e que podem ajudar a tratar transtornos de humor, enfim, outros transtornos em que tem alterações comportamentais, como, por exemplo, os antidepressivos, os ansiolíticos, então acho que não falando nomes comerciais, mas falando nomes de substâncias, escitalopram, venlafaxina, fluoxetina, clonazepam, sertralina, então, são remédios que eu acho que muitas pessoas hoje em dia conhecem, falando em termos que a galera do digital talvez conheça, o Venvance entra em qual categoria? Aí é o nome comercial, né? É um psicoestimulante. Tem aula, inclusive essa aula fui eu que gravei. Legal. A aula dos psicoestimulantes. Aí vai entrar a lisdexanfetamina, que é esse daí. Entendi. Vai entrar o metilfenidato, que tem nomes comerciais bem famosos. Que posso falar? Não? Pode. Que é Ritalina e Concerta os de referência, mas tem diversos similares aí no mercado. Tem a atomoxetina mais recentemente, né, para tratamento de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, os remédios para tratamento de depressão, de ansiedade, de TDAH... remédios para insônia. Para demência. Os remédios para tratamento de demência, os para doença de Alzheimer, enfim. Então, fármacos para crise epilética também, né, os antiepiléticos. Tudo isso está incluso ali, porque são fármacos que mexem no sistema nervoso central. Então, e Cara, são muitas coisas. Eu fico pensando assim, como é que funciona a cabeça de vocês para isso? Verdade. Porque são vários assuntos, você pode abrir vários leques e se especializar num conteúdo específico. Agora, pensando, ainda antes de entrar nos desafios, eu queria entender uma coisa mais técnica, que é uma dúvida minha mesmo. Qual que é a diferença de psiquiatria e neurologia? Bom, vamos lá. Porque, tipo, a neuro parece que vai tratar da cabeça. Cérebro. Psiquiatra, cérebro. Parece parece que são semelhantes. Eles são especialidades que se afastaram e se encontraram em vários momentos da história. Meio que as duas que surgiram mais ou menos juntas, elas se afastaram e elas estão convergindo novamente. Mas, basicamente, a gente sempre usa essa mesma... uma coisa bem para quem era digital, acho que vai pegar bem. Que a neurologia, ela trata do hardware, né? Ela trata da máquina. E a psiquiatria é o software ali, é o sistema operacional. Então, a psiquiatria vai tratar do funcionamento. Então, talvez as principais doenças que um neurologista atenda são... E no consultório, em hospital não, mas no consultório seria dor de cabeça, as demências, incluindo doença de Alzheimer e etc. E talvez epilepsia, AVC. Dentro do hospital, de fato, AVC é o principal. Então, são as doenças mais da máquina, assim, que você tem uma coisa mais palpável. Tem uma lesão ali no cérebro. Trauma de crânio, enfim, tem uma lesão no cérebro, enfim. O psiquiatra, não, ele vai tratar de transtornos em que você não necessariamente tem uma lesão visível ou numa ressonância que você faça no cérebro, mas tem alguma alteração no funcionamento do cérebro que está causando um prejuízo para aquela pessoa. E aí vão entrar os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor. Insônia é uma coisa que fica entre as duas ainda. A própria demência é uma coisa que começou muito mais com a psiquiatria, depois foi mais para a neurologia, hoje está no meio do caminho entre as duas, enfim. Mas é isso, é mais software, psiquiatria, hardware, neurologia. Muito bom. Legal, esse exemplo eu gostei, esse exemplo. Didático. E você falou do Venvance, cara, é uma febre Venvance hoje em dia na galera, né? Tipo, todo mundo toma principalmente Venvance. assim, na bolha onde estamos inseridos aqui, poxa, é extremamente acho que de normal. 10, 8. Por aí. Usuário, não sei nem se fala, não posso falar usuário, né? Não. A pessoa que usa, sei lá, toma Venvance, sei lá. Cara, mas o que a gente sabe é que é um medicamento que precisa de prescrição médica. Só que a gente também sabe que muitas pessoas usam sem prescrição médica. Sim. O que é um problema, né? Enfim, virou, sei lá, tic-tac pra galera. Então, é realmente muito normal a gente receber pessoas aqui no podcast, no off, a gente tá conversando. Não, eu preciso de Venvance pra me concentrar. Estimular, devido ao volume de trabalho. Enfim, a gente fica, nossa, caramba, é uma coisa muito comum entre eles. Sim. Nossa, eu fiz um post, até, desculpa, seria mais que a sua vez de responder. Mas que é uma coisa muito... um tema que eu me
interessa muito. Eu até fiz uma postagem na página há algum tempo atrás de um termo que a gente chama de neurologia cosmética. Em geral, quem faz neurologia não pensa que vai tratar doença de fato, né? Mas tem uma interface agora de neurologia cosmética, que é uma coisa que está um pouco à margem da ética, talvez. E então são substâncias que melhoram o desempenho, seja ele cognitivo, e cognição vai ser atenção, memória, foco, enfim, mas também alguns que melhoram o desempenho motor, que melhoram o desempenho de equilíbrio, enfim, isso varia dentro da sua expertise. Entra como se fosse um doping cognitivo, de fato, usar os psicoestimulantes. Problema do psicoestimulante, né? Tanto a lisdexanfetamina, que é o Venvance, quanto a metilfenidato, que seria a Ritalina ou Concerta, enfim, eles são medicações tarja preta, que viciam, tá? E tem diversos efeitos colaterais. E os estudos mais recentes não são tão robustos, não tem tanto estudo com pessoa saudável, que não tem especificamente TDAH, por exemplo. Mas alguns estudos mais recentes, pequenos, que a gente tem, mostram que a pessoa ela melhora, digamos assim, a sua vontade, a sua percepção do que está acontecendo. Mas que talvez nem melhore tanto assim o foco. As anfetaminas, como são a lisdexanfetamina, elas te dão a percepção de que você está fazendo tudo melhor. Sem necessariamente você estar fazendo melhor. Sem necessariamente. Então pode ser aquela sensação de Mulher Maravilha ou Super-Homem, pode ser uma coisa da cabeça. Fake news! Então, assim, o que melhora bem? Sono, de fato. Você tira um pouco, você está super sonolento, precisa estudar. Fica acordadão. Vai ajudar. Só que as custas de diversos efeitos colaterais. E tem uma questão muito grande dessas medicações que viciam os tarjas pretas, que é a tolerância. Quanto mais você usa, menor é o efeito com aquela mesma dose. Então, você começa a ter que subir a dose para manter o efeito. E aí, você vai lá na lisdexanfetamina, no Venvance, tem 30, 50 e 70. Tem gente que o 70 não está mais funcionando, digamos assim. Conheço casos. E aí, você quer tirar, às vezes a pessoa vai querer fazer uma pausa num dia que ela está tranquila, ela começa a sentir falta. Desmame é difícil, né? Eu conheço casos, inclusive, não vou citar nomes. Vocês estão querendo que eu cite nomes, né, seus danadinhos? Não vou citar, não. Mas eu conheço casos de pessoas que usam Venvance já na dose muito alta. E pra lidar com os efeitos colaterais, ele já usa uma outra coisa, porque ele sabe que vai vir. E, sei lá... energético ali. Não, eu não sei nem se é energético. Eu sei que usava um outro... remédio pra dormir, remédio pra acordar. Remédio pra dormir, remédio pra acordar. Teve um cara que veio aqui, ele falou, cara, quando começa a vir os efeitos colaterais, o que eu faço? Eu começo a fazer exercício físico, porque me ajuda. Eu falei, caramba, mas então você tem que viver em função de vários... Existem evidências sobre isso. Então, Exato. O cara tá se matando, não sabe. A gente chama isso de cascata iatrogênica. É quando você coloca uma medicação para combater o efeito colateral de outra. Uau. E aí você começa a ter outro efeito colateral, aí você coloca outro para combater. Vira um hipocondríaco. Exato. E você vai somando. Pensa que remédio, ele te dá um efeito benéfico, mas ele pode te cobrar um pedágio muito caro. Né? Então, assim, você tem que ter critérios. Agora, você imagina isso, por exemplo, numa população idosa. Sim. Nossa. Que usa, sei lá, os remédios para as outras doenças. Então, eles usam 25 comprimidos diferentes, às vezes mais do que uma vez por dia. A vida deles é tomar remédio. Exato. E muitas vezes um está combatendo o efeito do outro. Se você começar lá no começo da cascata, você consegue tirar medicação, que a gente chama isso de desprescrição, e a vida do paciente fica muito melhor às vezes. Né? Então, tem que ter cuidado com isso daí, né? Agora, até... Eu acredito que seja uma dúvida de várias pessoas, principalmente aqui do canal. Em que casos é saudável utilizar uma medicação como essa? Os psicoestimulantes, a principal indicação da Ritalina, do Concerta e do lisdexanfetamina, do Venvance, é transtorno no déficit de atenção com hiperatividade. E é uma coisa que eu sempre falo quando me procuram por isso em consulta, que esse é um transtorno que ele tem que estar presente antes, na infância, ele é um transtorno que tem que estar presente antes dos 12 anos de idade. Ele é algo relacionado ao neurodesenvolvimento, enfim. Então tem gente que tem diversos outros diagnósticos diferenciais para não estar atenta. Ela pode estar com algum transtorno do sono, ela pode estar tomando alguma medicação ou uma substância que faça mal para a atenção, ela pode estar com um transtorno de ansiedade, ela pode estar com alguma outra questão. Então, se isso não é presente de longa data, causando um transtorno na pessoa, talvez o diagnóstico seja outro. E a maior parte... Eu cheguei a fazer, eu acho que até uma enquete na página, sobre se em relação à porcentagem de pessoas que chegam acreditando ter déficit de atenção no consultório, é a maioria que tem, de fato? Aí eles falaram que não. Os próprios seguidores, que é a minoria.
E eu até costumo falar muito isso do TDAH, que eu acho que é um transtorno que ao mesmo tempo ele é muito hiperdiagnosticado, então muita gente que não tem acha que tem, e também o contrário é verdadeiro. Tem muita gente que sofreu a vida inteira pela doença e que nunca teve o diagnóstico e que não percebe. Eu tenho pacientes idosos, não são muitos, bem poucos, mas tenho pacientes idosos que tiveram diagnóstico idosos, já na terceira idade. Então, e sofreram a vida inteira por isso. Então, tem os dois lados da moeda. Então, quando é usado em casos onde realmente é diagnosticado, talvez os efeitos colaterais nem sejam tão terríveis. O risco-benefício pesa muito mais que o benefício. Mas essa deveria ser a regra, né? A gente só pode usar medicamentos que são indicados para uma condição específica. Porque nesta condição específica, o benefício supera o risco. Entendi. Se você começa a usar em massa desenfreado para todo mundo que se acha que tem algum transtorno, primeiro que você desmerece quem tem, você vai dando um monte de medicação que pode ter só efeito colateral e os efeitos benéficos podem ser efeito placebo. E aí você começa a ter prejuízo disso. Perfeito. Então, se não tá bem indicado, tá contraindicado. Cuidado, hein, galera? E tem muito movimento da galera se autodiagnosticando, né? Isso aí é bem complicado. Que lovers, vão no hospital aí, vão no médico, né? Por favor. Procure um especialista. Obrigada. É isso aí. Mas, voltando um pouco pro digital, como é que foi esse processo de vocês entrando nesse mercado? Quais foram os desafios iniciais que vocês tiveram? Nossa, muitos, né? Primeiro que, assim, a nossa página foi curioso, assim, a nossa história, porque a gente fez tudo meio diferente do que estava acontecendo, ou das regras que, teoricamente, deveriam ser feitas, né? Como, por exemplo? A nossa página só tem posts super feitos de uma maneira super simples, super sóbrios, né? Mas como é um micro nicho, é muito micro nichada a nossa página, né? Tanto é que a gente tem 30 mil seguidores, não é um número tão grande assim. Então, o público da nossa página é um público que não quer... A gente não aparece a gente não aparece para fazer nenhum tipo de stories. A gente, quando tentou, a repercussão foi ruim. A gente colocou nos stories enquete, tipo, se eles preferiam que a gente aparecesse mais, vídeo, reels. Eles falaram, não, faz isso aí mesmo. Cara, eu não quero ver a cara de vocês. Porque o foco não é na gente. Sim, é totalmente o contrário, né? Do que normalmente a galera... O foco não é na gente. A gente realmente quer... São posts super simples feitos, assim, que a gente... Simples em design, mas complexos em conteúdo, densos. Sim. Isso eu chegar... O design é simples, mas o conteúdo, tipo, não é um post pra ser rápido no Instagram, né? Você tem que parar, você tem que... Só que talvez até... Eu não sei se eu tô errado nisso, tá? Vocês vão saber falar até melhor que eu. Mas hoje em dia... é mais uma questão de atenção, né? De quanto tempo você fica olhando. E os nossos posts sempre teve bastante sucesso porque eles têm que ficar olhando. Porque como é um post denso, você tem que parar para ficar lendo. Não é uma coisa rápida. Legal. Você tem que entender, você tem que ler, você tem que raciocinar. Então, a gente fazia tudo diferente. A gente não mostrava os nossos rostos. Os designs eram super simples, eram posts super densos. E a gente manteve isso ao longo de toda a história da página, né? E aí teve um certo momento, depois que a gente começou a pensar de forma mais robusta em monetizar, que tinha uma demanda reprimida muito grande. Então, quando a gente lançou o primeiro curso, aí foi muito legal, você entendeu? E assim, para montar o primeiro curso, todos somos meio tímidos, né, também na página, né? Não tem nenhum traquejo, nenhuma coisa tão grande assim com câmeras, essas coisas, foi tudo muito novo pra gente. A gente veio um meio muito acadêmico mesmo, né? E médico tem um pouco de receio, acho, de aparecer, de se expor, talvez de parecer um charlatanismo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, foi muito novo, assim, pra gente, mas eu achei que valeu muito a pena, assim. Eu cresci muito como pessoa, assim, fazendo essas coisas eu digo, de desenvoltura mesmo, assim. Que legal. Olha que gente. interessante. Vocês estão trazendo aí que vocês tentaram aparecer, a galera preferiu que não, deixa só os conteúdos mesmo. Isso é muito legal, sabe? Porque hoje em dia a gente vê um movimento dentro do mercado digital, empreendedorismo digital, que é o quê? Às vezes o expert ele fica tão grande, ele cresce uma audiência ali totalmente dependente e quer ver ele ali todo dia e tudo mais. Aí ele constrói uma empresa no digital e chega um determinado momento que ele não quer mais aparecer. Ou, na verdade, ele quer que a empresa seja maior do que ele mesmo. Então, vocês meio que construíram ao contrário, né? Tipo, a empresa já é muito maior do que os experts por trás e vai crescendo nessa consistência. Então, é uma vantagem nesse sentido. Porque amanhã ou depois, você não sabe que tamanho, qual que é a proporção disso vai vender, tá tudo certo. Não tem um expert ali. Sim. E outra, né? Porque como nós somos atualmente em 6, mas a gente chegou nessa configuração, teve várias mudanças.
Você imagina se tivesse uma pessoa que tivesse ficado com o rosto da página e depois ela saísse. Talvez a coisa fosse ruim. Assim, é um desafio que muitas pessoas enfrentam, essa despersonalização do expert da empresa para tornar isso maior. E o que eu acho muito legal é que assim, a gente consegue... eu acho que isso pode ser uma coisa que fique assim, pro público também. Que eu acho que, não sei se médico ouve muito a gente aqui, né? Mas dá para você ser médico se você tem medo de aparecer e mesmo assim você ter uma renda extra legal. E você... Não só a renda especificamente. O nosso intuito inicial não era esse. Esse não era o primordial, né? A gente queria, de fato, ajudar as pessoas a entenderem melhor, porque todo mundo vai ganhar com isso. Tanto a gente, como quem está comprando o curso, como os pacientes. Todo mundo ganha, né? Então, o intuito inicial realmente era espalhar um conhecimento técnico, sem charlatanismo, né? Então, acho que essas foram as experiências, né? E vale citar que a gente tem conteúdo, talvez o nosso conteúdo total em posts que estão lá no Instagram, aberto para quem quiser ver. Tem muito mais conteúdo, eu acredito, até do que dentro dos próprios cursos, no sentido do quanto post que a gente já tem e dos 2 cursos que a gente tem, que são grandes, mas que talvez tenha bastante conteúdo gratuito, aberto para as pessoas. Eu acho que isso que, em relação ao empreendedorismo, que dá para a gente falar mesmo sem um foco 100% no digital, dá para médicos comprometidos com a ética, comprometidos com a ciência, com as evidências científicas, dá para ganhar dinheiro do digital, seja como uma renda extra, ou até como outros exemplos de excelentes colegas que a gente tem, que tem cada vez mais ganhado. Que bom, os bons médicos têm cada vez mais ganhado espaço no digital, que infelizmente no início do digital acabou dando muita voz a médicos com condutas duvidosas, às vezes mais voltados ao mercado, ao dinheiro, ou até então pessoas muito voltadas para a estética e não tanto para doenças, a opção delas, enfim. Mas era muito nichado. Algumas condutas meio atípicas e estética, e tem crescido para todas as áreas da medicina. Então dá para ter uma renda extra, ou até exemplos de médicos que vivem disso hoje, que até alargaram, enfim, sua prática médica, que não é o interesse de nós. Eu acho que a gente gosta muito, inclusive a gente gosta de levar a experiência prática para a página. Legal. Mas tem gente que consegue 100% com o digital, com essa medicina comprometida, a ética comprometida em ciência, viver do digital hoje. Temos outros exemplos aí de médicos fazendo isso. Que legal. E assim, na verdade a gente tem que se adaptar, porque hoje em dia você está fora do digital, é muito complicado. Então, mesmo que seja uma questão de marketing para o seu consultório particular ou algo do tipo, você está fora do digital, é possível você ter um sucesso, mas você tem que se adaptar ao tempo a realidade, também, né? Então... E digo mais, a página de vocês, pela complexidade e densidade dos conteúdos, hoje em dia... A audiência está extremamente sofisticada. Eu sei que o consumidor ali já são médicos, já são pessoas mais técnicas, mas mesmo assim, começar já com esse padrão alto de qualidade de conteúdo já é uma grande vantagem da página. Acaba que sendo um laboratório ali de vocês, né? Trazendo as práticas do dia a dia para compartilhar com os outros médicos. Agora, pensando na rotina de vocês, que deve ser extremamente corrida por conta das suas carreiras, como é que vocês fazem para equilibrar os dois? Quanto que vocês investem de tempo para administrar a página? Como é que funciona essa parte? Essa é outra coisa que também é fora do normal, né? Imagino eu, pelo menos, né? Como nós somos em 6, a gente consegue se dividir bastante na questão do trabalho, e eu acho que caiu bem ser 6 especificamente para esse ponto, justamente porque a gente não queria largar a mão da parte médica, acadêmica, e todo mundo também, além de fazer os posts e o conteúdo para a página, a gente também tem compromissos acadêmicos com alunos, residentes e tal. Então, ser em 6 ajuda bastante isso, né? Então, a gente tem uma frequência de posts pequena em relação ao que geralmente se propaga, que é como o correto, né? A gente tem um post por semana e uma interação de fim de semana. E a gente faz isso dividido em 6. Já foi um pouco mais, já foram menos pessoas e 2 posts. Então a gente já teve mais dedicação de tempo em relação à produção do conteúdo para o Instagram. Mas quando a gente começou a gravar curso e teve que dividir a atenção do Instagram com o curso, a gente reduziu um pouco, mas sem perder qualidade. Reduziu no número de posts, mas sem perder qualidade. E foi, então, quando tínhamos 4 e começamos a fazer curso, o primeiro curso estávamos em 4, que foi um curso de psicofarmacologia. Para o segundo curso, a ideia foi, poxa, a gente precisa de mais gente para conseguir dar conta de tudo e continuar com as nossas carreiras, e a página cresceu, enfim. E a gente chamou mais 2 para fechar um time com 2 neurologistas, 2 psiquiatras, 2 geriatras,
e que a gente lançou aí em 23, né, o segundo curso, que é um curso dos principais temas dessa interseção de neuropsiquiatria geriátrica. Então, já com esse time maior, não é 6, não foram 6 desde o início, começou com 4, mudou um pouco a conformação, e agora somos em 6, e muito por isso, para conseguir dar conta e conseguir, então, trazer bastante ainda, manter tanto os cursos, quanto a página, quanto as nossas carreiras, sejam elas assistenciais ou acadêmicas também. E são cursos que se complementam, então um é focado mais em medicação mesmo, e o outro também tem medicação, mas é mais focado também nas doenças em si. Né? Dentro do curso vocês aparecem? Sim. Dando aula e tudo mais? Outra coisa. Ok. Legal. Eu acho que só para tentar complementar um pouco o que o Bruno falou, eu acho que o problema não é a gente aparecer. É que como os seguidores já são médicos, em geral vários já são especialistas, inclusive acho que talvez o grande público sejam de geriatras na página, apesar de ter neurologistas, médicos de família, psiquiatras, etc. Então são pessoas já um pouco mais velhas. Eu acho que essa questão do span de atenção, do quanto que a pessoa consegue manter a atenção, é uma questão meio geracional, né? Eu acho que as gerações mais questão millennial e geração Z, nem o intuito de falar disso daqui, mas basicamente, eu acho que essa geração Z, ela tem de fato, o Reels funciona muito melhor, TikTok, enfim, vídeos curtos funciona muito melhor, talvez para nossa geração, eu tenho 33 anos, então sou dessa geração millennial, enfim, eu acho que os posts funcionam melhor, então é uma coisa muito geracional, sei lá, se você perguntar, talvez, para os pais de vocês sobre você prefere mensagem ou que liguem, vão dizer que é ligação. Mas para nossa geração, prefere que se mande uma mensagem. Tem gente que a gente até manda, posso te ligar? E talvez a nova geração nem olha a mensagem, né? Eu não gosto também. Agora, por outro lado, o YouTube é um canal perfeito para vocês, né? Porque lá vocês conseguem ter a profundidade que vocês têm no Instagram, só que dessa vez em formato de vídeo. Na verdade, aqui, né? E vocês têm canal no YouTube? A gente tem, porque para os nossos lançamentos a gente faz algumas masterclasses que são feitas de transmissão ao vivo no YouTube, mas até hoje a gente nunca focou nisso, mas é realmente algo que constantemente tem sido falado pra gente. Mas né? ao mesmo tempo também ia demandar mais tempo de vocês, né? Porque aí seriam vídeos. Isso. Mas eles estão em 6. Dá pra dar uma organizada ali. Dá. Cada tempo alguém grava, coisa nesse sentido. Já é interessante. nas pautas de reunião nossa, colocar. Enfim, daria para também pegar cortes das próprias aulas e colocar lá. Tem muita coisa que dá para fazer, ainda mantendo, sem ter um grande aumento no número de horas disponíveis para a página, né? Porque, por exemplo, o Marcelo tem uma aula de Alzheimer, são 2, né? Que acho que somado dá 3 horas. Caraca. Dá 4. Dá pra tirar muita coisa daí. Então dá pra fazer pequenas aulas pro YouTube. Perfeito. Tipo, sei lá, fisiologia. Sim, umas... medicação. Nossa, dá pra fazer, dá muita coisa. Dá pra aproveitar o conteúdo em várias plataformas. E aí o conteúdo já tá feito, né? Você poderia só em fragmentar várias não, mesmo, acho que pra eles funciona mais o YouTube. E o Instagram que já é uma... Pô, mas é legal a gente conversar, vocês trazerem isso, porque é um modelo de negócio totalmente diferente de todos que a gente já viu até agora. E funciona super. Funciona super. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? No digital não tem um padrão. Não. O que funciona pra eles pode não funcionar pro outro nicho, ou vice-versa, coisa nesse sentido. Mas falando de estratégia, vocês também estão à frente de toda a estratégia de marketing da empresa hoje? Como é que funciona? Bom, vamos lá. A gente faz a produção do conteúdo, design, etc. De fato, somos nós, os 6 médicos da página. Mas quando a gente faz, até agora a gente não trabalhou com produtos em perpétuo, é uma coisa que a gente planeja para o futuro, mas a nossa ideia sempre foi fazendo lançamentos, e aí nos lançamentos a gente tem uma empresa que nos ajuda desde o início, que é a Up Lançamentos, a gente faz parcerias para os lançamentos, fazemos acordos, enfim, para cada lançamento, o valor X que a gente paga a eles, e foram nossos parceiros aí, em boa parte, inclusive, e uma das plaquinhas que a gente ganhou foi enviada aí para eles lá. Que legal, meu. E na hora de encontrar uma agência de marketing especializada, sei lá, que tem desse minimamente de medicina, da área de vocês, foi um desafio? Como é que foi esse processo? Fui eu que fui responsável, inclusive, para começar isso daí. Assim, foi o que eu falei para vocês, a gente começou totalmente na cara e coragem. Assim, a gente não tinha a menor ideia se o que eu estava conhecendo, se era bom ou não. E eu fui atrás de uma pessoa que me foi passando alguns nomes.
Aí foi marcando reunião com todo mundo e eu fui fazendo uma pré-seleção, assim, dos que eu achava que seria mais interessantes. Legal. Aí eu montei uma aula, uma apresentação com os tópicos mais importantes de cada empresa, assim, e aí eu fiz pra eles, né, pro pessoal da página em si. E a gente tomou a decisão junto e foi, assim, sabe? E deu certo. E deu certo. Que legal. Eu pergunto porque... Não tem que pensar tanto assim também, Sim, sabe? Tem que fazer e sentir, mas isso assim, é sabe? tão desafiador pra maioria das pessoas no mercado, porque ou às vezes o expert encontra uma agência, mas a agência não supre as expectativas dele, ou enfim, tem outros valores, aí é como se fosse uma sociedade, e eles levam isso como uma relação mesmo matrimonial do negócio, sabe? Então, que legal que vocês conseguiram encontrar. Não é que não teve problemas, né? Teve, mas é como qualquer coisa. Se você desiste logo no primeiro problema, você não conserta o problema, né? Então você tem que falar, pô, isso aqui deu errado, não sei o quê, vamos fazer dessa forma diferente. E a gente foi construindo uma relação que, por exemplo, hoje em dia eles compreendem muito mais a gente em termos de copies. A gente não gosta de copies agressivas, algo desse tipo. Então eles sabem muito mais o nosso perfil e fica muito mais tranquilo do que foi no começo, né? E então acho que é isso. A gente fiz uma pré-seleção e depois... Você tem que... Na prática, as coisas vão se desenrolando, assim. A gente tem que sair um pouco do teórico só. Olha que legal, o negócio deles é um negócio que tem experts que não aparecem. É verdade, cara. Não aparecem nas redes sociais. É muito difícil. O movimento cara, acho que é a primeira vez. Que uma galera prega no digital, sabe? Isso é muito interessante. Mas é aquela questão que a gente estava conversando ontem na Limousine, né? Marketing para médico tem que tomar muito cuidado. Tem. Principalmente se você usa... É porque a forma como vocês usam é totalmente diferente, digamos assim, do que outros médicos também usam digital ao seu favor, né? De aparecer, de mostrar procedimentos, tem que ter toda uma legislação, assim como também é difícil fazer marketing para advogados, por exemplo. Eles têm toda lá a questão deles que eles não podem falar de certa forma, vender de certa forma, e acredito que dentro da medicina também tem. Então, você ter essa delicadeza também de encontrar uma agência que tem essa visão de entender minimamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito, faz toda a diferença, né? E eu acho que no nosso caso, eu não sei, meu raciocínio só, né? Como a gente tinha uma demanda reprimida, eu acho que o resultado seria bom, talvez não independente deles, mas o resultado seria bom. Perfeito. Sim. Então eu acho que isso também amenizou os problemas, a falar, vamos consertar melhor aqui para fazer melhor na próxima, mas o resultado é rei, né? Então o resultado... Agora uma dúvida aqui, vocês nos lançamentos, nos poucos lançamentos, vocês fazem quantos lançamentos por ano? Cerca de 2, né? 2 por ano. Depende muito de como tá as nossas agendas fora da página. Olha que legal, nem é a prioridade, né? Que interessante. Bom dia. Mas assim, nos lançamentos, vocês investem, a galera lá da agência investe em tráfego pago? Sim. Nós investimos. Vocês investem, né? A gente fala que a gente está disposto a gastar X e eles vão colocando no tráfego. Criativos, vocês fazem para chamar nos anúncios? Sim. E os anúncios são como? Vamos lá. Acho que talvez seja nisso que a gente foi crescendo meio que junto com eles também, porque essa empresa já tinha, acho que, feito algum trabalho com médicos antes, mas era pouco e a empresa cresceu muito também. Essa empresa, nossa parceira, foi crescendo também. Eu acho, Marcelo, desculpa te interromper, eu posso estar errado, mas eu acho que médico, acho que foi a primeira. Eles faziam com dentista. Isso, tá. Então, talvez. Com médico, mas depois eles fizeram outros com médicos, né? Então eles também foram aprendendo a ajustar. No geral, no início, a gente pegava as copies e mudava bastante coisa, porque de fato a maneira é muito diferente, a maneira que... Não só a maneira que a legislação ética da parte médica indica, mas também do que a gente se sente confortável em fazer. Da nossa personalidade mesmo. Da gente, enfim. Então a gente mudava bastante as questões das copies, mas o design, quem faziam de fato eram eles. A gente aprovava ou não, falava, olha, isso aqui melhor não, essa imagem talvez melhor não, esse texto aqui melhor não. Agora o tráfego pago, de fato, eles aqui faziam a gestão. Eles sugeriam, para ter esse desempenho aqui que vocês estão esperando, talvez valha a pena investir X. Vocês estão dispostos a investir X? A gente falava, não, Y, enfim, e se acertava. Mas a maneira como era feita a gestão de tráfego é um conhecimento que, de fato, nós não temos. Mas nas copies e design, etc., a gente, de fato, mudava bastante. Eu tô curiosa na copy mesmo. Porque, por exemplo, imagina que eu sou médica e, sei lá, tenho conhecimento, sei lá, em neurologia. E aí eu tô lá no Facebook ou no Instagram e cai lá um anúncio de vocês pra mim. O que tá escrito nesse anúncio? Tem 2 tipos, acho que básicos de anúncios que a gente costuma usar mais. Um é um bem simples que direciona para o produto ou para a aula. Em geral, a gente costuma no lançamento direcionar para uma aula, né? E ele vai dizer, olha, uma aula é sobre X, vai ser dada com a pessoa X, que tem a formação Y e que isso vai ser ministrado no dia. Um mais simples, tem conversão,
Mas o que a gente percebe que tem maior conversão para o nosso nicho é quando você dá uma leve prévia de conteúdo, seja em forma de vídeo curto, legendado, né, para eventualmente quem está sem áudio poder entender, de um vídeo curto mostrando a nossa didática, seja até de um semelhante aos nossos posts que em relação a carrosséis com 5 ali fotos em que vai ter um pequeno conteúdo, a gente coloca, sei lá, a gente fala de um remédio X, sei lá, trazodona, que é um antidepressivo que ajuda com insônia, enfim, a gente fala das doses, indicações em geral, que é uma medicação que precisa de receita para ser comprada, as indicações, efeitos colaterais, de maneira bem breve ali, sucinta, e fala, olha, o nosso curso de psicofármacos vai ter esta e diversas outras medicações da classe. E tem o chamariz. A gente acha que isso interessa muito mais para o médico do que fazer um anúncio falando, esse médico já tem não sei quantos seguidores, já faturou não sei quanto de dinheiro. Isso talvez até afaste um pouco boa parte do público médico, pelo menos nesse nicho que a gente está vendendo conhecimento. É diferente de alguém que vende como ganhar dinheiro com um consultório, que é zero o nosso perfil. Mas tem gente que faz isso. Aí talvez para isso vale a pena alguém falar, olha, eu já consegui faturar X. As pessoas que compraram meu curso faturam hoje não sei quanto por mês. É zero o que a gente faz. Tem gente que faz isso. Mas apesar de ser nicho médico, são nichos, subnichos diferentes. Com certeza. Dentro do nicho médico. A gente está vendendo conhecimento que vai melhorar o seu desempenho profissional. Você, indiretamente, talvez vai ter maior remuneração com isso, mas a gente não fala. Com isso aqui, você vai ganhar 50% a mais no seu consultório. Não, não é isso. Ganhe 100k trabalhando 2 horas por dia. A gente não faz esse tipo de conteúdo, entendeu? A gente fala, tá vendo esse remédio com esse remédio, como ele é comum na prática? Você sabia que podia dar isso? Não sabia. Puro conteúdo. Isso. Mas esses anúncios são todos de texto? Como é que você... Tem vídeo também. Tem vídeo. Mas aí nesses vídeos vocês aparecem. Talvez a maneira que o Bruno falou ficou tipo, não aparece nunca. Não, a gente aparece sim. Não é tudo. A gente tem interação com o vídeo. Eles não são blogueiros de story. Vocês são mais de ser narradores ali dos vídeos. Isso. Legal. Não é muito da experiência pessoal. Às vezes até é. Mas enfim, nas aulas sim. Nas aulas a gente fala bastante. Tem sessões interativas para conversar com perguntas ao vivo. Então tem coisa. É que isso, sei lá, é uns 15% do conteúdo. O grosso é carrossel com conteúdo. Perfeito. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em anúncio, e a gente está acostumado aqui com público com nicho mais de ganhar dinheiro na internet, criar sua própria empresa no digital, infoprodutos, etc., tem um pouquinho de agressividade na comunicação, e aí você tem que tomar cuidado com o que você fala. Já o de vocês é puro conteúdo, que já é algo que já tem no perfil de vocês. Isso é muito interessante. Não diria que é puro conteúdo. Claro que a gente tem alguns gatilhos que tem que fazer, porque tem que fazer, né? Mas é a minoria das coisas. A gente não é agressivo no marketing. Mas é muito mais conteúdo do que gatilho, né? Porque o público é um público já mais consciente, um público que já sabe que quer aquilo, que vai ajudar, já sabe da importância. Então, pensando no funil, é um público quente. Sim. É para um público quente. A gente também faz coisa para público frio, mas em geral, talvez a ideia seja trazer o público frio para nossa página do Instagram. E na página eles vão olhar. E às vezes a gente até vê isso quando a gente tá fazendo tráfego pago com o público frio. Que a gente vê, aparece um monte de curtida em post antigo. Porque eles vão olhar lá o conteúdo e falam, putz, que conteúdo legal, eles são didáticos, eles são legais. Poxa, eu quero um produto deles, eu acho que vai agregar muito no meu conhecimento. Então, acho que esse é o nosso marketing. E a gente tem, acho que esse conteúdo do marketing mais agressivo não só não é agradável pra gente, não é confortável pra gente fazer, mas como eu acho que pro nosso nicho ainda afasta. Eu acho que as pessoas o nosso público-alvo não compraria se eu colocasse, se você não fizer nosso curso, você vai estar tratando muito mal os seus pacientes de maneira objetiva. Sim. Isso acho que afastaria, inclusive. Ou então você está perdendo dinheiro por não estar fazendo isso. Eu acho que isso afastaria. A pessoa olhar e falar, não, esse cara não... Legal. Tem um pouco de preconceito de certa forma. E a gente já tem talvez um pouco de preconceito só de estar no digital, às vezes tem um pouco. Com certeza. Foi uma mudança de mentalidade, assim, porque ainda mais a gente que é de um meio acadêmico, não sei se é o mais antigo, é o mais antigo? Bem conservador. Mas é super, super tradicional. Então a cabeça pro digital, ainda mais para as pessoas mais velhas, tá se abrindo assim agora, assim, recentemente, né? Então, é tudo novo, assim, pra gente, né? Então, legal. E lá no Instagram, a audiência de vocês veio toda de tráfego orgânico, tráfego pago? Vocês fizeram algum tráfego pra lá? Como é que funcionou? Bom, o grosso do grosso é orgânico, tá? Eu não vou lembrar exatamente quando a gente monetizou a página, enfim, quando fez o primeiro lançamento que aí teve tráfego pago pela primeira vez, quantos seguidores a gente tinha.
eu chutaria talvez 15 mil, que parece muito pouco frente a outros, mas é um micro nicho, né? É mais do que um subnicho da medicina, né? Uma junção de 3 especialidades, é um negócio muito nichado mesmo. Então, nosso público era inclusive, nosso engajamento era muito alto até no início, e depois quando foi entrando o tráfego pago para os lançamentos, foi aumentando a base de seguidores, mas a gente percebeu que a porcentagem de likes e de comentários era até menor. E a gente também tem um problema dentro da nossa página dos conteúdos que a gente aborda, ter algumas palavras que como podem as pessoas usar para maneiras apelativas, elas tiram a divulgação. Alcance, né? Eles tiram como é o alcance dele. Por exemplo, usar palavras como depressão, ansiedade, demência, enfim, palavras que a gente tem que usar, porque são coisas que são fundamentais assim, dentro da interseção da neurologia, psiquiatria e geriatria. Só que são palavras que diminuem o alcance. Caraca. Então, por exemplo, eu não posso fazer nada com tráfego pago que usa. Eu vou ter uma aula sobre depressão. Não pode fazer. Chamaria muito mais pessoas. Sim, claro. Porque é muito mais conhecido. Mas é banido, né? É palavra proibida. Mas você pode fazer um anúncio falando sobre como a depressão faz uma pessoa se sentir. Você não pode usar a palavra depressão. Não falar depressão, mas fazer um anúncio falando como a depressão faz uma pessoa se sentir. A gente fala, então, transtorno do humor. Vou mostrar como profissionais de saúde podem melhorar o tratamento dos seus pacientes com transtornos de humor. Perfeito. A gente não pode falar, melhore a sua depressão. Primeiro que vai atrair um público que totalmente não é o nosso e não é um negócio ético. Por exemplo, a gente tem que trocar depressão por transtorno de humor, entendeu? Então a gente tem que fazer alguns jogos assim com as palavras que tiram o alcance, com certeza, mas que é o que dá pra fazer, né? Você tem que jogar o jogo que dá, né? As políticas do Facebook, não é mesmo? Agora, que tipo de conteúdo vocês perceberam lá no Instagram que gerava maior engajamento entre o público de vocês? Eu acho que discussão de caso clínico, não é? Nos stories, eu acho que é o que mais engaja quando a gente coloca, né? Tem alguns temas que são muito quentes e recentes que também ganham. E claro, sempre temas polêmicos que a gente até tenta evitar. Eu não sou tão fã de fazer isso. A gente sabe que tema polêmico dá engajamento. Então, falar de coisas que são ligeiramente polêmicas podem causar. Por exemplo, mais recentemente, dentro do nosso micronicho, teve critérios recentes para a doença de Alzheimer, em que eles estão tentando modificar a maneira como isso é feito, muito com alguns exames que são pouquíssimo disponíveis no Brasil, mas que é uma realidade maior em alguns centros do mundo. E isso tem um pouco a ver com novos remédios que estão surgindo para a doença. Então, é uma coisa que é bem polêmica. Então, são coisas que a gente sabe, a gente já falou. A gente foi colocar esse post, vai ter alto alcance, a gente já sabe. E a gente sabe que de vez em quando a gente faz alguns posts que a gente sabe que o alcance vai ser menor, mas o público que vai gostar daquilo vai gostar muito, que é uma coisa que vai atrair certas pessoas. Então a gente tem essa noção e a gente tenta intercalar nos posts o que a gente vai fazer. A gente tem, por exemplo, post que é uma tabelinha prática resumindo uma coisa pro dia a dia que você vai consultar. Tipo assim, tá com uma dúvida no consultório. Puxa vida, será que esse antidepressivo faz mais efeito X ou Y? Aí você olha no post, tipo, tá lá, coisa rápida, assim, entendeu? Ao mesmo tempo que também tem posts que você vai pegar de fim de semana pra ler, pra dar uma lida com calma, assim e tal. Então, a gente tenta pegar esses públicos dessa forma, tem assim, dar uma posts mesclada, de doenças raras, então, que, tipo assim, a gente sabe que, às vezes, o público mais generalista não vai querer ir para aquilo, mas, tipo assim, tem posts que eu como neurologista faço, que eu sei, esse post é para neurologista, eles vão gostar disso. Talvez nesse post o geriatra não curta tanto, o psiquiatra não. E tem temas que a gente sabe que vai pegar todo mundo. E tem alguns posts que a gente faz, às vezes até meio para quebrar um pouco dessa coisa só totalmente científica, conteúdo, etc. Que a gente coloca coisas que ligam um pouco e que tem um engajamento muito bom. Por exemplo, eu fiz alguns posts sobre 5 filmes com temas neuropsiquiátricos. Legal, eu coloco a sugestão de coisas legais e que abordem de maneira legal temas dentro da neuropsiquiatria geriátrica. Sei lá, falar do filme Amor, que é um filme bastante interessante, que fala até sobre alguns temas de morte, de dependência de um paciente com demência. Parece aquele filme que que agora me lembrei, aquele filme que a mulher descobre que tem Alzheimer muito nova? Não, esse é Pra Sempre Alice, também foi uma sugestão. E esse filme, ele foi feito em parceria com a Alzheimer's Association, então ele é uma descrição muito boa de uma doença de Alzheimer genética. Uma doença de Alzheimer que acontece mais cedo, em geral, ela tem acho que 50 e tantos anos, né? Acho que ela é fonoaudióloga, né, no filme, posso estar enganado. Mas ela tem uma profissão da saúde, ela é super renomada, ela acho que é professora universitária, né?
E, basicamente, esse filme foi feito em parceria com a Alzheimer's Association, que é uma grande associação da doença de Alzheimer no mundo. Então, ele é, de fato, uma representação bem feita da doença. Então, a gente dá sugestões, eu fiz sobre documentários. O Paulo Xenocampo, um psiquiatra, fez também sugestões de livros com temas em relação a envelhecimento, temas de psiquiatria. Então, a gente também dá uma quebrada, a gente dá uma variada. A gente mesmo sabe. Pra não ficar uma coisa só densa, né? Quando minha família descobriu que minha avó tinha Alzheimer, que eu falei pra vocês, o psiquiatra da minha família indicou a gente ler o livro Pra Sempre Alice. Pra gente entender o que tava acontecendo ali. Muito interessante mesmo. E assim... Como é que vocês fazem pra planejar e executar a distribuição de conteúdos lá dentro das redes sociais de vocês? Tem alguém que fica encarregado só de fazer isso, de edição, de conteúdo? Como é que é? Cada um faz o seu, né? Legal. Da sua área específica. Porque são áreas diferentes. Como eu falei, atualmente a gente tá com um post, uma interação, na semana que é da pessoa, ela faz tudo. A gente deixa livre. Então a gente sugere. Ok. Fala, tem um tema legal aqui. Alguém tem esse tema, saiu essa semana. Poxa, super legal, tá quente. Como é que alguém funciona consegue? a comunicação de vocês? É um grupo no WhatsApp? Isso, Ok. Tipo, basicamente. é o que eu pensei, né? Tipo, eles vão fazer dailies pra ficar falando, só que eles não têm tempo disso, né? Que legal. a gente tem um grupo no Super WhatsApp. simples. Mas então a escolha dos temas, de certa forma, é aleatória? Ela é livre, aleatória, porém tem alguns, tipo assim, saiu o novo Ok, critério de Alzheimer, vai. esse post vai ter que ser Entendi. feito Perfeito. logo, assim. Não, via de regra, ela é totalmente aleatória. Mas sim, é isso, via de regra De vez em quando tem Deu uma coisa, vontade. saiu esse estudo aqui super legal, acho que vai Esse tem chamar que ser. atenção. Pum. Ok. Senão ela é totalmente aleatória Cara, mas é e a sem vantagem. planejamento. É a E por- vantagem de ter um conteúdo É verdade. de qualidade. Sim. Mas assim, vocês têm... na semana, vai sair 3 vezes na semana. Tem isso também? Ou é aleatório? Isso, Não, frequência. a frequência é bem já regular. estabelecida. Na maneira atual, na conformação atual da página, é um post de carrossel na semana. Legal. E no final de semana a gente faz alguma interação, seja questionários, enquetes, ou trazer algum tema específico, uma discussão de um caso clínico que a gente coloca de maneira bem resumida lá, sem obviamente falar dados da pessoa, até porque é ético, enfim, nem sempre o caso até é real, enfim. Mas isso só no feed, ou também vocês fomentam ali os stories de vocês? A interação, A interação é nos nos stories. stories. Ah, tá E de vez em quando a gente coloca algumas notícias que saem, Legal. coloca nos stories, de uma maneira mais aleatória. Mas fixo sempre tem uma interação todo final de semana, que a gente percebeu que o final de semana é quando os médicos têm um pouquinho mais de tempo para olhar e conseguem ter uma interação mais legal. E os posts a gente coloca uma vez por semana. Isso. E uma coisa bem legal que a gente vê nos posts, tem aquela ferramenta que é tipo salvo para ver mais tarde. Sim. Como são posts densos, às vezes a pessoa tá, às vezes, no trabalho, Esse alguma número coisa, e não deve tem ser tempo de ver. Então a porcentagem é muito alta do salve para ver mais tarde. Que E massa. compartilhamento? Vocês têm bons número de Também. compartilhamento? Bastante. Porque são posts que eu imagino que a galera quer compartilhar com outros colegas. Mas geralmente quando são temas mais básicos. Ok. Quando você é um post muito, por exemplo, quando o Marcelo fez tema que era muito específico de neurologia, o compartilhamento é menor. Tá, o salvamento é maior. Isso. Ok. E Legal. exatamente, Mas quando são temas, sei lá, por exemplo, você vai fazer um tema de dieta e cognição, aí atinge muita gente, né? Até sai do foco do nicho médico, né? Então, nutricionista que segue a nossa página e tal, etc. Então, aí os compartilhamentos são maiores. né? Legal. Que massa. Sabe uma coisa que eu tô percebendo? Eu quero muito que meus queridos Kiwifires estejam atentos a esse episódio, porque apesar de ser um nicho pouco explorado aqui no KiwiCast, eles deram muitas aulas de como produzir conteúdo. É verdade. Então, por exemplo, até pro nicho de vocês, que é um subnicho, várias áreas específicas juntas, vocês também têm posts leves pra dar uma Sim. quebrada no técnico. Vocês têm posts que conversam com a audiência de vocês, ou seja, vocês conhecem o nível de consciência de quem tá ali no Instagram, e por isso vocês conseguem criar conteúdos que conversem diretamente com eles. E tem essa interação bacana que é de entender... Poxa, saiu uma notícia, vamos aproveitar o hype. Legal. Quantas pessoas já não falaram isso aqui Exatamente. como É verdade. dica de Sim. como produzir conteúdo? Espero que vocês estejam com olhos e Dá ouvidos pra usar atentos. tudo aí no nicho específico. Exato. Né? Agora, na visão de vocês, é difícil fazer marketing pra área de vocês? Eu acho que sim. Pro nosso jeito, principalmente, porque como não é uma questão dessa cópia... Acho que quando você faz uma cópia agressiva, não sei se poderia falar que isso é mais fácil, mas acho que você fica mais permissivo. Quando você faz uma copy muito restrita, você tem que pensar melhor nas coisas, né? Então, eu acho que tá crescendo cada vez mais, né, e tudo, mas eu considero difícil, porque não é uma coisa natural pra mim, sabe? Sim.
Então, Mas é uma coisa que vocês gostam? Então, por exemplo, sei lá, tem esse tema aqui... Marcelo, faz aí um post. Você gosta de parar o seu tempo para fazer uma pesquisa para criar um post para a página? Se você lembrar que eu falei lá no início da página, quando a gente criou a página, era meio que pra gente revisar, né? E se manter atualizado, porque a gente estava na pandemia, não estava conseguindo assistir aulas. Então, sim, pra mim é o que eu mais gostoso da página. E até essa troca, às vezes, no comentário a pessoa fala, tive um caso que não foi bem isso que aconteceu. Perfeito. E conta. Então, tipo, é de fato uma coisa muito legal. Muito mais fácil falar do que gosta, né? Total. E pensando em alguém que também tem algum conhecimento muito específico, quer entrar no digital, criar o seu primeiro infoproduto, pensando na experiência de vocês, quais foram os primeiros passos que vocês tomaram na hora de estruturar o curso, de fato? Olha, eu vou te falar que eu acho que o primeiro passo que você tem que ter é vontade. É só isso. Aí você vai, faz e assim, erra e acerta e vai fazendo. Acho que a gente tem que sair um pouco desse mundo... Claro que ele é importante. Tô falando pra gente não fazer essa análise. Mas acho que a gente tem que ter vontade, querer fazer e ir fazendo. E aí você vai arrumando no processo, sabe? Não tem que ficar perfeito antes de começar. Você vai se aperfeiçoando no processo. Mas para seguir em relação ao que fizemos, o que fez a gente virar a chavinha, a gente estava com um período já no orgânico, tinha essa demanda trazida para a gente, e quando eu pensei especificamente no tema do curso, eu pensei, poxa, eu acho que esse é um tema que conversa com o nosso público que a gente já tem no orgânico. Eu acho que então, talvez a dica para quem pensar é conheça o seu público, que é uma dica que eu acho que 99% das pessoas que estão aqui devem ter falado. Mas é sempre bom dizer. Conheça seu público-alvo, o que você acha que as pessoas vão gostar mais. Porque, de fato, não necessariamente é o que eu vou gostar mais, mas que o seu público-alvo vai gostar mais, eu acho que... Mas pensando, por exemplo, em... Vou criar tal módulo primeiro, esse aqui vai ser o terceiro módulo, o primeiro módulo, numa trilha de aprendizagem, assim, do aluno de vocês. Como é que vocês estruturaram esse tipo de curso? Não teve, que é algo bem técnico, não teve nenhum pensamento... Assim, não sei se eu entendi corretamente a pergunta. Mas não teve nenhum pensamento em termos de hierarquizar os módulos. Okay. Não teve isso. Foi, o módulo 1 é isso, o módulo 2 é aquilo, 3 é aquilo, 4 é aquilo. Uma galera mais consciente, né? Ele não segue ali, por exemplo, a aula 1 vai ser... Você tem que assistir a aula 1 pra você entender a aula 2. Não, isso não precisa. Ah, então perfeito. Assim, Teve um módulo de introdução e depois foi para cada classe de remédio. Teve um módulo básico para entender os psicofármacos. O primeiro teve um módulo básico, entenda o básico da psicofarmacologia. E esse era inicial mesmo. É introdutório. Mas aí tinha cada classe de remédio. Entre os tópicos, por exemplo, tem um módulo de transtorno de sono, tem um módulo de transtornos cognitivos. Dentro do módulo, de cada módulo, existe uma logística. Perfeito. Mas entre os módulos não tem um que é mais hierárquico que o outro. A gente vai colocando totalmente aleatório ali. Então, eu imagino que não deve ser uma preocupação de vocês entender se os alunos estão assistindo 100% do curso, porque são aulas que eles podem querer assistir e aulas que não, ou é. Os cursos que a gente lançou, na verdade, a gente não foi lançando por pedaços. Tipo assim, o primeiro módulo tá gravado, os outros a gente ainda vai gravar. Não, a gente estava com o curso praticamente todo gravado, feito, e lançou, a gente só fazia para liberação ser feita lenta, mas já estava tudo gravado. Então, desse ponto não. Os 2 cursos grandes que a gente tem, de fato, já foram todos gravados, quase que 100% no lançamento. Às vezes faltava uma aula ou outra ali. E como é que foi para vocês fazerem o primeiro lançamento? Depois que acabou foi maravilhoso. Depois que acabou. O começo... Eu sou um zero à esquerda em tecnologia. Minha alma geriátrica já, né? Então, até eu me embananava para começar a gravar as coisas ali, sabe? Nossa, é um processo todo ali. Então, eu não tinha a menor traquejo com isso. Mas eu fui fazendo, fui aprendendo, assim. E o processo... assim, apesar de não ter essa noção em termos de gravação, de técnicas, de tecnologia de modo geral, né? Eu sempre gostei muito de dar aula. Então, a parte didática, de montar a aula em slide e tal, isso já vem de mais tempo, né? Sim. Então, mas por exemplo, a gente usava aquele eu usava, né, o OBS Studio, que é para a gravação das aulas. Isso eu tive que aprender ali na prática, como usar, errando, acertando, a câmera, o dimensionamento, não sei o que e tal. Mas o montar a aula, isso já é uma coisa que já faz mais tempo que a pra gente... Para todos. Isso, fazer a aula, o conteúdo, pra gente é muito fácil. Isso é o mais tranquilo. O difícil foi talvez ajustar para tudo ficar padrão, a parte de qualidade. Tem toda a estrutura do lançamento, né? Vocês fazem também naquela estrutura padrão de aulas, uma masterclass, aquecimento da audiência. Sim, exatamente esse esquema padrão de... A gente já tentou até fazer com 2 aulas e tal, mas pro nicho de médico, que às vezes tem um tempo mais restrito,
não funciona tão bem. Uhum. A gente tem mais trabalho fazer 2, 3 aulas do que acho que o padrão até fazer meio que 3 aulas para ir aquecendo, aí o público super aquecido, pra gente não funciona muito bem não, porque a gente perde de uma aula para outra. Isso. A galera já tá aquecida, em uma né? aula. Isso. Okay. Aqueceu na uma aula. É que eles olham e falam, pô, você 2 dias, eu não consigo 2 dias, então eu não vou nem pra primeira. Legal. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante, assim, juntando tudo que vocês estão falando, né? Porque você tem diversas formas de chegar a um resultado, mas o que você tem que conhecer é o seu público. O seu público gosta mais de qual forma. Aí você vai fazendo dessa forma, você entendeu? Perfeito. Legal demais. E na hora de criar novos cursos, como é o processo de pesquisa de vocês para entender a demanda? Como nós todos somos ou neuropsiquiatras Vocês ou ainda estão em geriatras, campo, né? A gente é o que a gente quer. Fala, o que eu como neurologista gostaria de ter num curso? O que eu como geriatra gostaria? Então a gente tem todo... Nosso público-alvo meio que somos nós mesmos. Perfeito. Então é o que os nossos colegas gostariam. A gente Você vive. percebe isso também? A maioria das pessoas que tem tem sucesso com essa coisa de criar um infoproduto, criar uma audiência, normalmente são o seu próprio público-alvo. Ou foram, né? Quando tem esse processo de transformação. Né? Mais fácil. Perfeito. Porque daí você conhece de fato quem tá ali. Quais Você são vai. as dores. Por isso que a gente fala muito, e tem se falado cada vez mais aqui no KiwiCast, rapazes, sobre a questão de como é difícil ser expert hoje no digital. Porque um expert hoje, ele precisa ter aquelas pessoas que aparecem mesmo no Instagram e tudo mais. Precisa ter uma personalidade mesmo, precisa ter autenticidade. Porque as pessoas, elas vão comprar de quem se parece com elas, de quem elas se identificam. Perfeito. No caso de vocês, não é nem sobre o jeito de vocês, mas é a sabedoria de cada um que fez com que as pessoas ali confiassem no conteúdo e que quisessem comprar, adquirir o infoproduto de vocês. Então, acho que essa dica que você trouxe aqui talvez seja clichê, mas precisa ser dita, sabe? Precisa conhecer a audiência e, no final das contas, a audiência um dia foi vocês. O que eu gostaria de consumir enquanto neurologista, enquanto geriatra. Então, isso é muito legal. Agora, chegou, hein? bate-bola, jogo rápido aqui com vocês. Vamos fazer perguntas onde vocês podem responder com, no máximo, uma palavra, a primeira que vier na cabeça, ou uma frase. Fechou? Let's go! Vai lá, Carol. Um erro que deve ser evitado na hora em que você transforma o seu conhecimento em um infoproduto. Não conversar com seu público-alvo. Legal. Perfeito. Qualidade ou quantidade de conteúdo? Qualidade. Qualidade, sem dúvida. O que não pode faltar em um bom curso? Qualidade. Didática. Perfeito. Uma habilidade que todo médico que entra no digital precisa dominar? Conteúdo técnico. Didática. Infoprodutos que resolvem problemas de outros médicos precisam ser de alto valor? Não. Não necessariamente. 2 critérios para se analisar na hora de contratar uma empresa de marketing. Histórico com seu público-alvo. Acho que vontade. Tipo, não ser só mais um... Legal. Mais um número, né, também. Perfeito, ó. Passaram. Passaram É isso. liso. É Passaram rápido. liso. Papum. Ó, e pra finalizar nosso podcast, a gente costuma fazer uma pergunta mais reflexiva para os nossos convidados, que é a seguinte: o que vocês gostariam de ter escutado quando começaram aí o seu projeto no digital, que hoje, depois da experiência de vocês podem transmitir para alguém que tá pensando em começar a entrar nesse mercado? Eu acho que é muito do que a gente conversou aqui, de um modo geral, né? Eu acho que eu gostaria de ter ouvido assim, olha, pode fazer do seu jeito que vai dar certo também. Você só tem que persistir fazendo, ir acertando, ir errando, mas ter vontade de fazer genuinamente aquilo. Você não tá fazendo porque, tenho medo de ficar de fora disso porque tá todo mundo fazendo. Você tem que fazer por um propósito, né? E aí, faz do seu jeito, com a sua personalidade, que eu acho que vai dar certo. Concordo com o que o Bruno falou. Eu acho que você, de fato, tem que tentar e você vai errando e vai acertando e vai se ajustando ao longo do tempo, né? Então, acho que o que fica dá para fazer, independente de qual seja o seu nicho. Eu falo especificamente para médicos, dá para médicos compromissados com a ética, com a medicina baseada em evidência, estarem no digital, fazerem produtos legais que vão melhorar o atendimento de pacientes, que vão melhorar o desempenho, seja acadêmico, seja o desempenho até econômico, enfim, do profissional de saúde e com resultado no paciente. Eu acho que é possível. E eu acho que isso é possível para vários nichos. Então, tentativa e erro, e se ajustando. Perfeito, olha aí, ó. Podcast finalizado com o quê? Chave de ouro. Ouro, Agora mas... temos presentinhos. Exato. Opa! Wi-Fi pra finalizar. Essa é a hora da verdade, hein, Carol? Agora tem um outro, né? Quase.
Ah, esse daqui é o Guilherme. Esse é o Guilherme Kenzo. Tem ali os outros, ó. Pera, vai chegar ali. Mas... Tem de todos, esse aqui ó. é o Marcello. Muito obrigado, gente. Foi muito legal estar aqui com vocês. Ah, beleza. Quer que eu... Depois eu entrego por aqui. Depois eu pegar. troco. É literalmente pra agradecer a presença de Ah, Obrigado. que bonitinho. Obrigado. Exato. conteúdo Ah, nossa, que compartilhado. legal, Gui. Você vai gostar aqui, viu? E pra que a galera possa, enfim, de repente tem algum médico aqui que acompanhou nosso podcast e gostou do perfil de vocês, deixa aí as redes sociais da página. É, @neuropsigeri. Boa. Fácil. Tem mais alguma que vocês queiram compartilhar? Acho que a principal a é essa página. mesmo. Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com nossos queridos Marcelo e Bruno. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá. Ô, Carol, aonde a gente se vê? Nós temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que eu te encontro lá. Tchau, tchau, galera.